pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de uma outra parte da mecânica. A gente acabou a cinemática e agora a gente entra na dinâmica. E a gente vai começar falando sobre a primeira lei de Newton e vai passar a entender o que aconteceu no vídeo que você viu ali no comecinho da aula com aquele skatista caindo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos começar vendo o que é a dinâmica. A dinâmica estuda pra gente as causas que geram, que produzem os movimentos e que modificam eles, tudo bem? Como por exemplo, eu vou chutar uma bola ali. Essa bola vai fazer uma trajetória que a gente estudou lá na última aula de cinemática, no lançamento oblíquo, mas hoje não interessa pra gente a questão de altura máxima, alcance e tudo mais. Olha só, quando a gente chutou a bola passou por várias posições ao longo do caminho, e isso aconteceu porque quando a gente bateu com o pé na bola, a gente fez uma força sobre ela. Então foi essa força que gerou, que produziu o movimento da bola, como você viu ali. Agora, para a gente entender os conceitos como a gente tem hoje, vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica. Eu queria começar falando com vocês sobre as ideias propostas pelo Aristóteles. Ele dizia o seguinte, que um corpo estava em movimento quando uma força era aplicada sobre ele. Só que ele dizia o seguinte, que o movimento só continua enquanto a força continuar a agir. Ou seja, qual que era a ideia do Aristóteles? A gente tem uma bola ali, vai chutar a bola. Quando a gente chuta a bola, a gente está fazendo uma força sobre ela, essa bola vai sair do nosso pé. Só que acontece o quê? Depois que ela saiu do nosso pé, eu não tenho mais essa força agindo nela. Então a ideia do Aristóteles é o seguinte, que enquanto a força está agindo, o movimento acontece. Depois a bola vai parar simplesmente. E a gente sabe que isso é impossível, tudo bem? Então, essa primeira ideia do movimento proposta por Aristóteles estava completamente equivocada. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as ideias propostas por Galileu. Agora, pessoal, olha só. Para a gente entender legal as ideias propostas pelo Galileu, eu tive que pedir uma ajuda para uns coleguinhas aqui do prédio que andam muito de skate, que surfam muito. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui atrás e a gente já conversa. Olha só, pessoal, o que aconteceu ali no vídeo que você viu? Ele estava vindo andando de skate, de repente o skate bateu ali na calçada. Quando o skate bateu na calçada, o skate trava. E aí ele não vai simplesmente parar. Para ele não cair, ele precisa saltar do skate e sair correndo. Por quê? Porque o corpo dele está em movimento, está andando ali em linha reta, e quando o skate simplesmente para, o corpo ele tende a permanecer em movimento. Tudo bem? Agora, dá uma olhada num outro vídeo aqui atrás e a gente já conversa. Agora, o que você viu nesse outro vídeo? O menino está em pé em cima do skate, vem um outro e empurra o skate. E ele cai, lógico. Por quê? Porque ele está parado ali em cima do skate. Quando alguém empurra o skate embaixo, o skate vai embora. Só que o corpo da pessoa está parado. E se ele está parado, ele tende a permanecer parado. E foi exatamente isso que o Galileu concluiu. Ou seja, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. E todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, tudo bem? Vamos anotar isso bem certinho, vem aqui comigo. Então o Galileu propôs o seguinte, que os corpos têm uma tendência de manter o seu estado de repouso ou de movimento. Como eu te falei, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. E aí, pessoal, com base nessas ideias de Galileu, é que o Newton elaborou a sua primeira lei, a conhecida primeira lei de Newton ou lei da inércia. Então a ideia é a seguinte, ele usou a ideia do Galileu que os corpos têm uma tendência de manter o seu estado de repouso, caso ele já esteja em repouso, ou de manter o seu estado de movimento, caso ele esteja em movimento. E o que o Newton propôs de novo ali? Ele propôs o seguinte, olha só, que se a resultante de todas as forças que agem no corpo for igual a zero, o corpo pode estar em duas situações. Uma delas é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, ele pode estar em repouso, ele pode estar numa situação onde a velocidade
é zero. Agora, se ele estiver em movimento, lembra? Ele tende a permanecer em movimento. E a ideia é a seguinte, ele propôs que se a força resultante que atua no corpo for igual a zero, e se o corpo já estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento com a mesma velocidade. Então, Newton propôs o seguinte, que o corpo permanece se deslocando, porém com velocidade constante. E detalhe, olha só, se o movimento é com velocidade constante, é um movimento uniforme. Agora tem um detalhe importante. Esse R, lembra pra gente que esse R significa pra gente que o movimento é um movimento retilíneo. Ou seja, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e com a mesma velocidade. Agora, pessoal, olha só. Vamos conversar sobre algumas aplicações práticas relacionadas à questão da primeira lei de Newton, a lei da inércia, sobre a tendência dos corpos em repouso permanecerem em repouso e dos corpos em movimento permanecerem em movimento em linha reta e com a mesma velocidade. Por exemplo, no carro, a gente tem que usar o cinto de segurança. Para que serve o cinto de segurança? Você está andando de carro e de repente você bate o carro para quando você bate. Só que o teu corpo está em movimento e ele tende a permanecer em movimento. Então quando o carro simplesmente para na batida, teu corpo é jogado para frente e você pode bater no volante, bater no painel. Então para te proteger existe o cinto de segurança que vai impedir que o teu corpo vá para frente. Então ele te protege de uma situação relacionada à chamada inércia de movimento. Tudo bem? Agora, já percebeu que todo banco de carro tem aquele encosto de cabeça? É obrigatório por lei também. Por quê? Se o teu carro está parado e vem um outro carro, um caminhão e bate atrás com tudo, pensa o seguinte, o carro está parado, ele tende a permanecer parado e o teu corpo também. Só que quando alguém bate atrás, o encosto do banco vai empurrar teu corpo para frente. Só que detalhe, né? Se empurrar muito rápido as tuas costas para frente, o teu pescoço fica porque a tua cabeça tende a ficar parada. E se a gente empurrar muito rápido as costas para frente e a cabeça chicotear para trás, pode causar algum dano na tua coluna vertebral. Então, aquele encosto é exatamente por isso, porque se a gente for jogado para frente, quando a nossa cabeça chicoteia para trás, a gente bate no encosto no encosto de cabeça que existe ali no banco, tudo bem? E protege a nossa coluna vertebral, tá certo? Quer ver uma outra situação? Quando a gente está no carro, por exemplo, você está lá no banco de trás e alguém faz a curva muito rápido, o que acontece? Você, opa, ou pro outro lado, opa, né? É até chato, você fica sendo jogado pro lado. Por quê? Porque o carro está indo em linha reta, teu corpo tende a continuar em linha reta, aí o carro vira para cá. Olha só, teu corpo tende a continuar em linha reta, então quando o carro faz a curva, você é jogado pro lado. Na verdade, não é que você é jogado pro lado, né? É que o carro que vira e teu corpo tende a permanecer em linha reta. Então, está relacionado com a inércia o fato de um carro sair numa curva? Sim, está relacionado com a inércia. Outra coisa, você está andando de bicicleta, aí você pega e passa com a tua bicicleta numa poça d'água. Aí o pneu fica molhado, quer ver se for uma poça de barro, né? Conforme o pneu gira, ele vai jogando barro na tua roupa, vai te sujando inteiro. O que acontece? Tem aquela camada de barro ao redor do pneu. Conforme o pneu gira, por inércia, o barro é jogado para fora e te suja inteiro, tá bom? Mais uma outra situação. Por exemplo, uma centrífuga de roupa, como você está vendo no vídeo aqui atrás. Numa centrífuga de roupa, ela vai girar a roupa em alta velocidade, com alta rotação, e aí existem furinhos na parede da centrífuga. Para que servem esses furinhos? Esses furinhos servem para a água sair. E por quê? É a mesma história do carro, né? A gente está lá no carro e o carro faz a curva e a gente é jogado para o lado, porque a gente tende a continuar em linha reta. A água que está ali junto com a roupa também, ela tende a continuar em linha reta. Como tem os furinhos, a água consegue sair dali. Então, tudo isso está relacionado à inércia de um corpo, tudo bem? Bom, e a questão do skatista? Ficou claro para você? Lembra? Olha só, o skatista está parado, se alguém empurra o skate, ele tende a cair. Por quê? Porque o corpo que está parado tende a continuar parado. Agora, se ele está em movimento e bate numa superfície, ele tende a cair. Por quê? Porque o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, tá certo? Vamos lá, vamos dar sequência na nossa aula. Pessoal, agora dá uma olhada aqui comigo que eu quero discutir duas situações com vocês. Eu tenho dois carrinhos de compra, um vazio e um cheio. O que a gente sabe só de olhar para a figura? Que as massas dos carrinhos são diferentes. Aquele que está cheio de compra vai ter uma massa maior e aquele que está vazio vai ter uma massa
menor. Agora pensa uma coisa comigo. Você tem ali os dois carrinhos e você quer empurrar os carrinhos ali para a direita. A força que você vai precisar fazer no carrinho de cima não é a mesma que você precisa fazer no carrinho de baixo que está vazio. Então o que a gente sabe já do nosso dia a dia? Que no caso de cima eu tenho que fazer uma força maior para conseguir colocar esse carrinho em movimento. Então ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, só que o que tem maior massa tem uma tendência maior de permanecer em repouso do que o que tem menor massa. Agora vamos fazer o seguinte, por exemplo, duas crianças no supermercado pegaram os carrinhos e resolveram apostar a corrida. E aí, vamos supor que as duas crianças estão indo para a direita com velocidade de 10 metros por segundo. E aí as duas estão vindo lado a lado no corredor e você está ali na frente. Bom, um dos dois carrinhos vai te acertar. Me diga, se você tivesse que escolher na frente de qual dos dois você ficaria, você escolheria qual? O carrinho cheio ou vazio? Você vai me dizer, claro, que seria o carrinho vazio. Por quê? Porque o estrago vai ser menor. E por que o estrago vai ser menor? Porque é muito mais fácil fazer o carrinho vazio parar do que o carrinho cheio. Então, nessa situação em que eles se movimentam em direção a você, você sabe que para fazer o carrinho de maior massa parar, eu tenho uma dificuldade maior. Ou seja, para a gente pegar esse carrinho de maior massa e fazer ele entrar em movimento é mais difícil, mas para fazer ele parar é mais difícil. Então a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que a inércia desse carrinho é maior do que a do outro. Então a gente vai anotar o seguinte, que a massa do corpo é para a gente uma medida da sua inércia. E aí, como eu acabei de falar, né, quanto maior a massa do corpo, maior é a sua inércia. E aí, pessoal, isso explica pra gente algumas situações bem comuns do dia a dia, como por exemplo, num sinal, semáforo, farol, como você preferir chamar. Eu tenho ali um ônibus e uma moto do lado. O que acontece? A moto sempre arranca na frente do ônibus, mesmo tendo um motor bem mais fraco. Por quê? Porque como a massa é muito menor da moto, a gente vai ter ali o quê? Uma inércia muito menor. Ou seja, é muito mais fácil ela entrar em movimento, ela quebrar aquele estado de repouso, tudo bem? Agora, uma outra situação. Quando você está dirigindo, por exemplo, na estrada, e cola aquele caminhão atrás do teu carro, você fica agoniado para sair da frente do caminhão, tudo bem? E aí, fisicamente faz sentido essa tua vontade de sair da frente do caminhão? Faz todo sentido. Por quê? Porque se você precisar frear, aquele caminhão não vai conseguir frear no mesmo espaço que você freia, e ele vai passar por cima de você. Ou seja, como o caminhão tem uma massa muito maior, ele vai ter uma inércia muito maior, e aí é muito mais difícil mudar o estado de movimento. Ele tende mais a permanecer em movimento do que o teu carro, tá certo? Fechou? Vamos lá, vamos continuar. Vamos dar uma olhada então no primeiro exercício. Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O uso do cinto de segurança, obrigatório por lei, remete-nos a uma das explicações da lei da inércia, correspondente a... Pessoal, estão perguntando para a gente ali sobre essa lei de inércia. Ela é lei de quem? Ela é uma das leis de Newton. E a gente acabou de estudar que é a primeira lei de Newton, que é o que diz para a gente lá na letra C. Então, nossa resposta é a letra C. Exercício 2. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com o obstáculo e cai. Então tá lá o menino em cima do skate, ele bate na pedra e voa. Bem a situação que a gente te mostrou durante a aula. Aí é feita a pergunta, a queda do garoto justifica-se devido a... Letra A, princípio da inércia, tá certo. Princípio da ação de uma força externa, não. Princípio da ação e reação, não, a gente nem estudou ainda princípio da ação e reação, deixa para discutir um pouquinho mais para frente. E devido à força de atrito exercida pelo obstáculo. Não, pessoal, a gente vai estudar atrito um pouquinho mais para frente, mas o obstáculo não exerce força de atrito nenhum. Ele simplesmente para o skate porque o skate bate nele. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Exercício 3. Uma pedra gira em torno de um apoio fixo presa por uma corda. Em dado momento, corta-se a corda, ou seja, cessam de agir forças sobre a pedra. Pela lei da inércia, conclui-se que... Pessoal, vamos discutir o que está acontecendo ali. A gente tem aqui o nosso apoio fixo, a gente tem a nossa pedra, que está ligada por uma corda nesse apoio fixo, e aí está descrevendo um movimento
circular. Agora, o que a gente sabe? Que no movimento circular, o corpo cada hora vai passar numa posição diferente. A gente tem ali a corda que está ligando esse apoio fixo a essa pedra. E aí a gente aprendeu lá nas aulas de movimento circular que a gente tem aqui a velocidade tangencial da pedra. Agora, o que vai acontecer? Se em algum ponto do movimento, como por exemplo esse aqui embaixo, essa corda se romper, eu não vou ter mais nada segurando essa pedra para que ela continue fazendo o movimento circular. E aí, a trajetória da pedra vai acontecer simplesmente devido à sua inércia. E a gente aprendeu lá na primeira lei de Newton que todo corpo em movimento ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele tende a permanecer em movimento em linha reta e sempre com a mesma velocidade, tudo bem? Então vamos lá nas alternativas. Letra A, a pedra se mantém em movimento circular, besteira. Letra B, a pedra sai em linha reta, tá certo até aí, seguindo a direção perpendicular à corda no instante do corte. Vamos dar uma olhadinha ali na figura? Olha só, a pedra vai seguir reto aqui para baixo e no instante do corte ela está sim perpendicular à direção da corda. Na verdade, durante todo o movimento isso acontece, tudo bem? Então essa informação também está certa, por isso a nossa resposta é a letra B. Mas eu quero dar uma olhada com vocês nas outras alternativas. Letra C. A pedra sai em linha reta, segundo a direção da corda no instante do corte. Ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que ela vai sair em linha reta para cá. Não, está errado, né? Então, segundo a direção da corda, não, é a direção perpendicular à corda. A pedra para. Não, claro que não, né? Ela segue em linha reta por inércia. E letra E. A pedra não tem massa. Não existe relação nenhuma com o que a gente está estudando aqui e todo o corpo possui massa. Então está errado. Por isso a nossa resposta é mesmo a letra B. Pessoal, e com isso a gente finaliza a nossa aula de primeira lei de Newton. Fica atento, é um assunto que aparece muito em vestibular, aparece na prova do Enem, aparece muito em prova de colégio também, tá certo? Tchau e até a próxima aula.